Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Eu tenho certeza que você passou um abençoado fim de semana, hein? Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta, hein? Está chegando a hora, hein? Daqui a 3 semanas, a bola volta a rolar pela Copa Áfia e o destino, Portugal. Aliás, hoje, o nosso presente especial para o Notícias Áfia é um vídeo sobre o turismo de Cascais, local que vai abrigar mais uma Copa Áfia. Olha, imperdível para você no final do nosso programa. Vamos para as manchetes de hoje. Brasil brasileiro, vamos destacar a 4ª rodada do Brasileirão. Ninguém para o Botafogo, que mesmo com time alternativo, vence o Atlético Mineiro. Destaque da rodada, o Palmeiras, que goleou em Goiás 5-0. E o São Paulo do Dorival Júnior ganha mais uma. A Áfia na Europa destaca a Premier League, que briga acirrada pela liderança entre Manchester City e Arsenal. Barcelona vence e, com o tropeço do Real Madrid, se aproxima do título espanhol. Campeão antecipado, Napoli vence mais uma na Itália. Na França, sob protestos da torcida, o Paris Saint-Germain ganha fora de casa. Em Portugal, o Benfica vence o Braga em confronto direto pela ponta da tabela. Nas 5 da bola, Real Madrid é campeão da Copa do Rei com 2 gols do brasileiro Rodrigo. Champions League, começam as semifinais neste meio de semana. Torcedores protestam na frente da casa de Neymar e Messi também é alvo dos franceses. Protestos também na frente do CT Joaquim Grava. Os torcedores do Corinthians deram 10 dias para Vanderlei Luxemburgo. Brasil brasileiro, vamos falar da 4ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado na Arena Independência, onde o Cruzeiro venceu o Santos por 2-1. Quis o destino que o atacante Bidu do Cruzeiro se machucasse no começo da partida. Quem entrou no lugar dele? O Wesley, ex-atacante do Palmeiras, e ele marcou os 2 gols da vitória do Cruzeiro. O Ângelo anotou o gol do Peixe após bela assistência de Marcos Leonardo. Também no sábado, clássico no Maracanã, com menos de 1 minuto, uma saída errada do goleiro Fábio do Fluminense, o Alex Teixeira ajeitou e o Pedro Raul abriu o placar. O empate do Fluminense aconteceu no segundo tempo com o Lima. Foi o melhor jogo da rodada. Lances espetaculares e o goleiro Léo Jardim do Vasco evitou a virada no placar. Domingo pela manhã, tivemos também na Arena Independência o América recebendo o Cuiabá. O América, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mesmo assim saiu na frente. Cruzamento do Everaldo e gol de Aloísio, o Boi Bandido. Mas o Cuiabá empatou com um gol contra do Marlon. Aí teve o goleiro Matheus Cavicchioli expulso no final da partida. Como todas as alterações já tinham sido feitas, o Danilo Avelar, ex-lateral do Palmeiras e do Corinthians, foi pro gol. O Ronald só encobriu a barreira, marcou um bonito gol. Cuiabá de virada 2-1 para cima do América, situação delicada para o técnico Wagner Mancini. O São Paulo no Morumbi ganhou do Internacional por 2-0. Que fase dos comandados de Dorival Júnior, né? Tricolor abriu o placar com o Luciano, ele bateu um pênalti. O Kehler defendeu no rebote, ele mesmo completou. Você viu só? Ele marcou o gol e olhou para lá, né, para fazer uma graça com o torcedor. E o Pablo Maia, que golaço. Eu até li no Twitter, né? Parecia um lance livre de basquete. O segundo gol de Pablo Maia, 2-0, deu São Paulo. O Atlético do Paraná, na Arena da Baixada, venceu o Flamengo de virada por 2-1. O Gabigol abriu o placar, depois beijou lá o escudo do Flamengo, deu uma provocada na torcida do Furacão. O Vitor Roque, sem querer,
acabou empatando, mas sem querer mesmo. E no segundo tempo o Eric fez o gol da vitória do Furacão. Atlético do Paraná 2, Flamengo 1. O Bahia, com sua torcida apaixonada em Salvador, o Bahia fez 3-1 no Coritiba e não teve gol do Vitor Jacaré. Vitor Luiz fez 1-0 pro Bahia. O Bosquilha, ex-jogador do São Paulo e do Inter, marcou um golaço de fora da área, empatando a partida. Mas aí o Biel, ex-Fluminense, ex-Grêmio, fez 2-1 para o Bahia num passe do Cauli, e o mesmo Cauli levantou para a área e o David Duarte, ex-zagueiro do Goiás e do Fluminense, fez o terceiro. Bahia 3-1 para o Coritiba, situação delicada também do Coxa na competição. O Botafogo poupou boa parte de seus titulares. Por exemplo, Tiquinho Soares ficou no banco e mesmo assim o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro para delírio do seu torcedor. 2-0 pro Fogão no Engenhão. Que gol de letra do Vitor Sá, hein? Golaço, um dos mais bonitos da rodada. E o Matheus Nascimento, convocado para a seleção brasileira, vai jogar Copa do Mundo Sub-20 na Argentina, completou o placar. Ele que substituía a Tiquinho Soares, que é um dos destaques deste Brasileirão. Já o Palmeiras foi a Goiânia, só sem o Murilo, né, que vai operar o ombro. O Palmeiras goleou o Goiás por 5-0. Primeiro gol, Arthur. Segundo gol foi contra o terceiro, um presentaço da defesa do Goiás para o gol do Rafael Veiga. E depois, no fim, apareceu a estrela, né, de Piquerez, o lateral esquerdo uruguaio. Primeiro ele cruza para o Endrick, tinha acabado de entrar no jogo, o Endrick fez o 4. Depois, outro cruzamento do Piquerez e gol de Dudu. A bola pega no travessão e entra. 5-0 Palmeiras, placar final. E na coletiva de imprensa, o Abel Ferreira disse que não gosta quando o torcedor do Palmeiras fica gritando olé, olé. Ele disse que é desrespeito com o adversário. Ele pediu para os torcedores do Palmeiras incentivarem seus jogadores, mas não gritarem olé nas arquibancadas. Grêmio e Red Bull Bragantino, que jogaço na Arena do Grêmio. 3-3. Finalmente, Luizito Soares, o uruguaio, desencantou, né? Os gols do Grêmio, Cristaldo de pênalti, Luizito Soares, um golaço e Everton Galdino. Toda vez que o Everton Galdino entra, ele marca um gol, então já estão chamando ele de Everton Goldino. Os gols do Red Bull Bragantino, Matheus Fernandes, fazia um tempão, em 61 partidas, que o Matheus Fernandes, ex-Palmeiras, ex-Barcelona, não balançava a rede. Eduardo Sacha, né, impressionante, revelado pelo Inter, tinha que ser gol do Sacha contra o Grêmio, né? E o terceiro no finalzinho do jogo, Thiago Borbas. Esse gol deixou Renato Portaluppi maluco no banco de reservas do Grêmio. Então nós teremos nesta segunda-feira, no complemento da quarta rodada, na Neoquímica Arena, Corinthians e Fortaleza. Os 4 primeiros, Botafogo 12 pontos, lidera 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Palmeiras em segundo com 10, Cruzeiro em terceiro com 9, que campanha do Cruzeiro, hein? E em quarto, Fortaleza com 7 pontos, com jogo a menos. Cairiam hoje Corinthians e Goiás com 3 pontos, Corinthians com jogo a menos, Coritiba com 1 e o América Mineiro 100 pontos conquistados, 4 jogos, 4 derrotas. Você quer bola na rede, né? Você quer pimba? Então acompanhe os gols de mais uma rodada do Brasileirão.
Áfia na Europa, a gente começa destacando a Premier League que está pegando fogo, hein? 35ª rodada e que disputa pela liderança entre Manchester City e Arsenal. E os dois venceram na rodada de fim de semana. O Manchester City jogou em casa contra o Leeds United e venceu por 2-1 com 2 gols de Gundogan. Já o Arsenal foi a Newcastle e venceu o time da casa por 2-0, com gols do Odegaard e um gol do Schär contra. Já o Manchester United perdeu para o West Ham por 1-0. Destaque também para a vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace, 1-0, gol do goleador Harry Kane. E o Liverpool, pelo mesmo placar, bateu o Brentford. O gol foi de Mohamed Salah. Então, os 4 primeiros da Premier League: Manchester City 82 pontos, Arsenal 81, Newcastle com 65 e o Manchester United com 63. Campeonato Espanhol, 33ª rodada, o Barcelona se aproximou muito do título, porque ganhou do Osasuna por 1-0 no Camp Nou. O gol foi do Jordi Alba e a festa foi completa, porque o rival Real Madrid perdeu para o Real Sociedad por 2-0. Que campanha que faz o Real Sociedad neste campeonato espanhol. Destaque também para a goleada do Atlético de Madrid sobre o Cádiz, 5-1. O Griezmann, o francês, marcou 2 gols. Morata, Carrasco e Molina completaram o placar. Os 4 primeiros do campeonato espanhol: Barcelona é líder com 82 pontos. O Atlético de Madrid agora é o vice-líder com 69. O Real Madrid caiu para a 3ª posição com 68. E fechando o bloco dos 4 primeiros, o Real Sociedad com 61 pontos. Vamos falar do campeonato italiano. O Napoli, no meio de semana, foi o campeão antecipado. Uma pena que tivemos muita confusão na comemoração por esta conquista em Nápoles, né? Um torcedor acabou perdendo a vida, mais de 200 feridos nos hospitais. Foi apenas o 3º título italiano do Napoli, o primeiro em 33 anos. Talvez por isso houve exageros na comemoração, né? Infelizmente, muita confusão. O Napoli com o título entrou em campo no fim de semana e ganhou da Fiorentina para a festa de sua torcida, 1-0, gol do artilheiro Osimhen. Já o Milan fez 2-0 na Lazio, com gols do Bennacer e também do Hernandes. Tivemos também Atalanta e Juventus. A Juve venceu em Bérgamo por 2-0, gols do Júnior e do Vlahovic. Então, os 4 primeiros do campeonato italiano: Napoli campeão com 83 pontos, Juventus em segundo com 66, em terceiro a Lazio com 64 e fechando os 4 primeiros a Internazionale de Milão com 63. No campeonato francês, o clima anda quente para o Paris Saint-Germain. Os torcedores estão protestando, os alvos Verratti, Neymar e também Messi. E sob protestos, o Paris Saint-Germain jogou fora de casa pela 34ª rodada e venceu o Troyes por 3-1. Os gols do Mbappé, do Vitinha e também do Fabian Ruiz. O Lens bateu o Olympique de Marseille, um confronto direto na parte de cima da tabela, 2-0, e o Monaco fora de casa bateu o Angers por 2-1. Nesta vitória do Lens, os gols foram do Fofana e também do Openda. Na classificação, Paris Saint-Germain é o primeiro colocado com 78 pontos. O Lens está em segundo com 72, portanto 6 atrás do Paris Saint-Germain. O Olympique de Marseille é 70 e na 4ª posição o Monaco com 64 pontos. E fechando esse giro da Europa, a gente fala do campeonato português, que teve um confronto direto também. O Benfica ganhou do Braga por 1-0 e, olha, se aproxima do título do campeonato português. O gol foi do Rafa Silva. Nesta segunda-feira, o Porto entra em campo, joga contra o Arouca fora de casa. O Benfica tem 80 pontos, 7 a mais do que o Porto, que tem um jogo a menos. O Porto precisa da vitória. O Braga tem 71 pontos e o Sporting 67. A
Às 5 da bola, e a gente começa falando do título do Real Madrid na Copa do Rei. O Real Madrid venceu o Osasuna por 2-1 em partida realizada em Sevilha. Os 2 gols do Real foram marcados pelo atacante brasileiro Rodrigo, ex-Santos e convocado pelo técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar. Foi o 20º título do time merengue e o último tinha sido em 2014. Então, festa do Real Madrid pela conquista da Copa do Rei. Falando em Real Madrid, começam neste meio de semana as semifinais da Champions League. Nós teremos nesta terça-feira, às 4 da tarde, o motivado Real Madrid em campo contra o Manchester City. Para muitos, é uma final antecipada. Já na quarta-feira, o clássico italiano entre Milan e Internazionale de Milão. Vai pegar fogo esta Champions League. Vamos falar sobre protestos. Destaques também aqui para 5 da bola. A gente começa com o protesto que foi feito na França, né? Alguns torcedores do Paris Saint-Germain foram até a frente da casa do Neymar com cânticos pedindo para que o brasileiro deixe o clube. E o próprio Neymar, já no seu interior, está pensando em tomar esta decisão. E olha, muita gente comenta que o Neymar pode ou jogar no Chelsea, né? Ele seria atração da Premier League, ou voltaria para o Barcelona, né? O Barcelona teria um plano para não só Neymar, como também Messi. O problema é o fair play financeiro. E este protesto da torcida do Paris Saint-Germain envolve também o Lionel Messi, que acabou sendo punido pela direção do clube porque viajou para a Arábia Saudita sem autorização. E o Verratti, que é outro alvo dos torcedores. Então o clima não anda legal no Paris Saint-Germain, que mesmo assim lidera o campeonato francês. Em São Paulo, protestos também das organizadas do Corinthians. No sábado, na hora do almoço, dezenas de torcedores do Corinthians foram à frente do CT Joaquim Grava. E o técnico Vanderlei Luxemburgo fez questão de conversar com os líderes. Então ficou acertado o seguinte: a torcida do Corinthians deu um voto de confiança para o treinador Vanderlei Luxemburgo, que tem sua terceira passagem pelo Corinthians. E esse prazo é de 10 dias. Se o Corinthians não evoluir nesse período, se não voltar a vencer, aí um novo protesto será feito. Lembrando que o Corinthians perdeu os últimos 4 jogos, 2 pelo Brasileirão, fora de casa, contra Goiás e Palmeiras, e 2 compromissos em casa pela Libertadores da América. Perdeu para o Argentino Júnior por 1-0 e para o Independiente Del Valle por 2-1. Aliás, é o pior momento do Corinthians na história da Libertadores em se tratando de jogos em casa. Corinthians que joga nesta segunda-feira contra o Fortaleza no fechamento da 4ª rodada do Brasileirão, certo? E a gente completa às 5 da bola falando do Evair, grande centroavante que fez história no Palmeiras. Olha, o Evair está com 58 anos e ele foi homenageado pela Atalanta de Bérgamo. Ele esteve no estádio na Itália, acompanhou Atalanta e Juventus, pena que não deu sorte, né? Porque o time da casa perdeu para a Juventus por 2-0 pelo campeonato italiano, mas a homenagem foi linda ao Evair, que jogou no clube de Bérgamo de 1988 a 1991. Toda homenagem em vida é muito merecida. Quanta bola na rede, né? E com este festival de gols, a gente encerra mais um Notícias Áfia, tá? Se inscreva em nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito. Dê um joinha, né? Aquele likezinho se você gosta do nosso programa, da nossa participação. Lembrando que daqui a 3 semanas a bola volta a rolar. Teremos a Copa Áfia Portugal. E falando nesta competição, como eu prometi no começo do programa, as maravilhas de Cascais. O lugar bonito! A Áfia desembarca daqui a 3 semanas em Cascais, nesse lugar paradisíaco, um dos lugares mais bonitos da Europa. Veja por quê. E desde já, meu muito obrigado pelo seu carinho, uma abençoada semana para todos vocês e a gente volta na próxima edição do Notícias Áfia. Vem aí as belezas de Cascais.
curta o seu sonho, viva a sua paixão.